Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus nos abençoe nesta manhã tão linda de domingo, né? E para iniciar, quando nós adentramos a casa, que eu vi o Guilherme tocando essas músicas, né? Essa seleção que ele fez hoje foi para acabar com a nossa vida, né? Para matar os idosos hoje. Porque é a nossa época. Hoje mata os velhos, né? Maravilha. Deus te abençoe. Maravilha. Hoje nós temos, nesta manhã, o nosso irmão Edson Macedo. Ele é trabalhador da União Espírita Os Caminheiros do Bem, do Portão. Meus irmãos, quem estiver com o celular, por gentileza, coloque no módulo silencioso ou desligado, para que não venha interferir na palestra, né? O passe, como todos já estão acostumados, é depois da palestra. O tema da manhã, o melhor é viver em família. Vamos prestar atenção. Vamos ficar aqui, de corpo e alma, né? Para absorver os ensinamentos da manhã. Vamos assim elevar o nosso pensamento a Deus, uma prece, pedindo o amparo do Pai Criador de todas as coisas. De Jesus, o nosso Mestre amado, os nossos irmãos benfeitores espirituais, que possam nos auxiliar no entendimento, na compreensão, alargando os nossos canais mentais para que possamos absorver as lições da manhã, para que coloquemos em nossas almas para aplicar, aprender e aplicar. Que Deus abençoe o nosso irmão palestrante desta manhã, que ele seja intuído para nos trazer aquela mensagem para o nosso aprimoramento espiritual, a qual nós tanto necessitamos. Então, damos por iniciado a nossa manhã de hoje. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Você está saindo o som? Tá. Obrigado, Silvio. Então, o tema, né? Melhor é viver em família. Quando eu fui convidado para essa casa, né, para essa casa tão aconchegante, já estive aqui algumas vezes, e me foi dito que a exposição seria no sábado, no domingo, melhor. A primeira coisa que me vem à cabeça é o tema sobre família, porque o domingo é o dia da família, é o dia da gente se reunir com os nossos queridos, né, de casa, almoçarmos juntos, às vezes. Então, eu achei ideal o tema para se tratar no dia de domingo. Né?
E também por que dessa escolha desse tema? É um tema que eu já desenvolvi há algum tempo, essa exposição. E a FEB, a Federação Espírita Brasileira, ela desde 2010, ela vem tratando esse tema com bastante cuidado. E ela, inclusive, criou, colocou um folder, que inclusive muitas casas espíritas têm, onde ela traz várias coisas, vários itens relacionados ao tema família. E por que da importância da família na sociedade atual, né? Nas questões que a gente sabe hoje que alguns dizem que as famílias estão um pouco doentes, então a ideia da gente trabalhar esse tema é justamente fazer refletir para ver se isso aí realmente tem fundos de verdade ou não tem fundos de verdade. Será que as famílias estão realmente doentes, como alguns falam? Será que os reflexos na sociedade dessa questão da família, né, interfere, faz com que a violência na sociedade aumente, que as discussões fiquem mais acaloradas? Então, por isso que a gente escolheu, né, e resolveu trabalhar esse tema família. Para que a gente possa começar, né, a gente inicia até com essas colocações, com esses comentários de Allan Kardec, a pergunta 789 e 779, do Livro dos Espíritos, no capítulo Lei de Progresso, onde Kardec nos diz que a humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhora e instrui. E ainda nos diz Kardec que nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Então Kardec nos diz aí, né, que o progresso da sociedade como um todo depende do nosso progresso individual. Né? E que isso se dá através do contato social, onde uns, como nós sabemos, todos os espíritos têm uma certa idade, uns são mais velhos, uns encarnaram mais vezes ou menos vezes, né? E esse fato da gente ser espíritos mais velhos, às vezes com mais conteúdo, com mais aprendizagem, nos obriga ou nos conduz a trabalhar, né, em sociedade, e que o contato que a gente tem com os outros irmãos facilita e auxilia no progresso de todos. Então, esse é o comentário que Kardec faz, as questões 789 e 779 da Lei de Progresso. E aí eu gostaria de pedir a atenção de vocês com essa frase que a gente coloca aqui embaixo, né, que diz que família, né, é com ela que adquirimos uma formação, é com ela que sabemos nos portar como seres humanos. E aí a gente faz uma pergunta ali, né, ou melhor, duas perguntas, né? O que seria de nós sem a família e o que seria do mundo sem a família? Então essas indagações a gente coloca, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção na forma como a gente colocou as duas frases, porque depois no final da exposição a gente vai conversar sobre essas duas frases. Então é bom a gente, né, se ater um tanto quanto a esse tema. Né? E aí vem a questão que eu já abordei no início, né, de todos os problemas que a gente tem hoje na nossa sociedade. A gente sabe que a nossa sociedade tem violência, né? Existem crimes, às vezes, que nos chocam, né, que nos deixam muito perplexos. E eu vou ler para vocês uma frase de uma pessoa, né, um americano, que ele é pastor, escritor, conferencista. Tá? Uma pessoa de renome, né, morador dos Estados Unidos, que é muito respeitado pelo que ele diz. E ele falou a seguinte frase, que eu gostaria que vocês também pensassem sobre essa frase. Nestes últimos 40 anos, desfilam continuamente diante de nós os sinais do colapso da família. Divórcio, revolução sexual, aborto, esterilização, delinquência, infidelidade, homossexualidade, feminismo radical, o movimento dos direitos das crianças, ao lado da banalização dos lares de pais solteiros, o declínio da família nuclear e outros sinais semelhantes. Assistimos ao entrelaçamento de uma intrincada corda que acabará por estrangular a família até a morte. Então, uma frase assim, chocante, pelo menos para mim, foi chocante quando eu li essa frase, né, dessa pessoa, porque é uma pessoa intelectual, né, religioso. Então,
choca um pouco a gente ele dizer que essa corda acabará por estrangular a família. Então, será realmente que as nossas famílias, né, que a família, em geral, está ameaçada de perecer? Então, é essa reflexão que a gente procura trazer na manhã de hoje. Então, aqui a gente, para começar, né, nós trazemos um pedacinho de uma frase que foi tirada do Pai Nosso, do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Meimei, onde é a frase inicial, né, do nosso Pai Nosso. Ele conhece a oração mais dita, mais falada, né, no nosso planeta, né, ou pelo menos pelos cristãos, né? Ele diz: Pai Nosso que estás nos céus. Essa oração, todos sabem, Jesus ensinou seus discípulos, né, quando eles pediram no Sermão da Montanha, que ele ensinasse-os a rezar. Então ele, nesse momento, ele transmitiu o Pai Nosso, que a gente conhece. E a primeira frase é essa: Pai Nosso que estás nos céus. E por que Jesus disse Pai Nosso que estás nos céus? Nesse momento, ele nos diz e nos ensina e nos mostra que nós somos todos irmãos. E, portanto, nós temos uma família universal. Então, a nossa família, na verdade, nós temos a nossa família parental, né, os nossos parentes, e nós temos a família universal, que é a humanidade de todo o planeta. Por isso que Jesus quis nos dizer que a gente, né, deve amar-se, né, como irmãos, e a família, na verdade, somos todos nós. Então, aqui, provavelmente, dado o fato de nós já termos reencarnado inúmeras vezes, nós já podemos ter vivido na mesma família parental, muitos de nós aqui, né? E se diz que os espíritas, né, já se encontraram em outros momentos, em outras encarnações. Então, há uma probabilidade razoável que realmente a gente esteja em família, né, uma família parental. Mas, acima de tudo, nós estamos na família universal, que é toda a nossa humanidade. E a gente começa aqui, né, na questão 774, onde foi dito que os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei de natureza, da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, volta a se tocar na questão do progresso, né? Aqui a resposta da espiritualidade, falando em progresso. E é muito interessante, aqui em Obras Póstumas, onde Kardec, um capítulo todo que ele fez, né, um capítulo onde ele fala de liberdade, igualdade e fraternidade, em Obras Póstumas. Todos nós sabemos que Kardec, que nasceu em 1804, desencarnou, me parece que em 69, né? Então ele nasceu após a Revolução Francesa, e esse lema, liberdade, igualdade e fraternidade, acho que todos também devem ter ouvido isso já falar, era o lema da Revolução Francesa, né? Então Kardec também trabalhou muito esse tema, né, nas obras dele. Em Obras Póstumas ele explica e ele fala muito desse triângulo. E ele nos diz que liberdade, igualdade e fraternidade, esses princípios, se aplicados pela humanidade do planeta, nos levaria ao progresso. Nós precisaríamos apenas seguir o que determina esses três princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. Só que Kardec também nos diz que a fraternidade, que é a benevolência, a tolerância, né, o tratar-se como irmãos, ela só é compatível desde que o egoísmo não se faça tão presente. Então, o egoísmo se antepõe à fraternidade. E desde que nós sejamos ainda muito egoístas, nós temos dificuldade de praticar a verdadeira fraternidade, que é a caridade cristã, né, que é tratar o nosso irmão como nós gostaríamos de ser tratados. Kardec diz também que esse tripé, liberdade, igualdade e fraternidade, né, eles são solidários entre si, que um depende do outro. Para que o progresso se faça, nós temos que assimilar esses três princípios, que constam, né, nas leis morais de Kardec. Né? E ele nos diz também que a igualdade também se contrapõe ao orgulho. Porque é muito difícil para nós tratarmos os nossos irmãos como iguais,
se nós ainda nos achamos superiores aos nossos irmãos. Então, realmente, não combina muito. Outra chaga, que a doutrina espírita sempre nos alerta, né? Egoísmo e orgulho. Coisas que a gente ainda encontra-se muito no nosso espírito, né? Fruto do que a gente traz lá do início, né, das nossas primeiras encarnações, e que era muito importante. O egoísmo, ele era uma necessidade nossa de sobrevivência. Porque se nós não pensássemos em nós, né, lá naquele início, onde a gente brigava e lutava por um pedaço de carne, né, lutava por ter onde dormir, a gente não sobreviveria. Então o egoísmo era importante, e por isso que Deus, né, permitiu e nos concedeu até essa possibilidade da gente pensar muito na gente. Só que hoje, em pleno século XXI, já o egoísmo não é tão necessário. Então a gente tem a necessidade de trabalhar essas duas situações para que a gente possa realmente fechar esse tripé da liberdade, a igualdade e a fraternidade tão importante no nosso progresso. E aqui a gente tem algumas frases, né, com relação aos laços de sangue. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, a parte genética, né? Cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Então, o capítulo 14, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, honrai vosso pai e vossa mãe, capítulo honrai vosso pai e vossa mãe, nos traz todos esses ensinamentos e vários outros ensinamentos, nos mostrando que nós somos espíritos imortais, que nós já reencarnamos inúmeras vezes, e que, na verdade, nós, quando retornamos ao planeta Terra, nós já trazemos uma gama de conhecimentos, que o nosso espírito ele não pode ser formado pelo pai e pela mãe, ele não tem uma herança do pai e da mãe. Claro que o pai e a mãe têm uma influência enorme, né, na educação dos filhos, e isso é responsabilidade que a gente não tem que se eximir. Mas o espírito, ele já tem a sua bagagem, né, o seu conhecimento, e o que o pai e a mãe dão, na verdade, é a parte física, é a genética, são os caracteres, né, que a gente recebe. Aqui na questão 775, Kardec pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E aí a resposta dada, uma recrudescência do egoísmo, um fortalecimento, um crescimento do egoísmo. Então, a importância, né, dessa questão 775, que nos remete àquilo que a gente falou de obras póstumas, em relação à liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Kardec, perguntado à espiritualidade, teve a resposta de que o egoísmo, à medida que os laços de família forem se reduzindo, ou que a família adoeça, como a gente viu naquele texto inicial, né? Isso aí vai ser uma grande porta aberta para que o egoísmo acabe crescendo, para que as pessoas se tornem mais individualistas, para que as pessoas busquem mais o seu eu, né? E isso aí, para nós, para a sociedade, seria algo muito complicado, terrível, né? Lembremos que a família é aquele local onde a gente retorna no final do dia, né? Onde a gente às vezes passa por uma série de problemas, contratempos na rua, né? Às vezes a gente passa certas situações que nos deixam muito tristes. E quando chega em casa a gente tem aquele acolhimento, né? Porque ali a gente pode ser
verdadeiramente quem a gente é. Em sociedade, nós, né, precisamos, às vezes, manter uma conduta que a sociedade exige da gente. Então você não pode, ou não deve, pelo menos, às vezes, ser você mesmo como você é, porque você vai acabar ferindo os outros, atingindo os outros. Isso não significa dizer que a gente vá, né, agir de uma forma em casa e agir de outra forma na sociedade. Né? Seria uma hipocrisia. Não é assim. Só que na sociedade a gente tem que manter certos papéis, às vezes até certas máscaras, né, para não ofender as outras pessoas. Agora, em casa, você tem realmente a liberdade. Por isso que, às vezes, na família, acontecem tantos problemas, tantas discussões, porque na família é ali, naquele meio, é aquele local que você tem para realmente você, quando não está bem, você chegar e desabafar, você falar, você, às vezes, até discutir. Né? Embora a discussão seja sempre uma questão que a gente tem que tomar cuidado, mas é importante também. A questão 204 do Livro dos Espíritos nos diz que, uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às nossas existências anteriores. Questão que a gente já conversou, né, sobre as diversas existências. Então, se hoje nós vivemos uma família, necessariamente essa família não é a mesma que a gente teve. O natural e o normal é que a gente sempre se reencontre, né? Desde que a gente consiga progredir de uma forma mais ou menos junto, caminhar junto, filhos, cônjuge, avós, a gente vai se reencontrar, mas necessariamente a família atual, ela não traz só, né, os parentes que a gente já teve em outras encarnações. Nós podemos ter diversos outros espíritos que compõem a nossa família, né? Dada a essa questão das diversas reencarnações que nós temos. E aqui a gente daí traz a questão da lei de causas e efeitos, ou lei de ação e reação, que nos diz que, isso está na Gênesis, né, capítulo 15, onde nos é dito que, por meio da pluralidade das existências, o Espiritismo ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existências anteriores. Veja que Kardec nos diz que muitas vezes tratam-se de expiações, não são sempre, né? Então, muitas coisas que se passam na vida atual são frutos do que nós fizemos na vida atual, né? Muitas coisas é resultado da lei de causas e efeitos, a questão de que a gente planta o que a gente vai colher amanhã e está colhendo o que a gente plantou ontem, né? Agora, sempre a gente deve lembrar que não se trata unicamente de questões de vidas passadas, né, de outras encarnações. Por vezes são atitudes que nós estamos tomando agora que estão refletindo na nossa vida, já nesse momento. Então a gente, às vezes, precisa pensar, né, e refletir sobre certas situações. E assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Então Kardec nos diz que todas as existências, todas as encarnações são solidárias. Então tudo que nós fizermos, em algum momento, vai ter um resultado. Nada que a gente faça fica sem ter um resultado. Nem mesmo o nosso pensamento. Então, não só as atitudes que a gente tem, até em relação aos pensamentos que a gente tem, porque a gente emana uma energia quando a gente pensa. Então, até em relação aos pensamentos, eles geram consequências. E se não forem consequências nessa existência, serão consequências que se apresentarão, né, numa próxima existência. As famílias formam a humanidade e são das associações humanas aquelas que detêm maior importância para o progresso individual e coletivo, pois sua mais importante função é de ordem regenerativa e educadora. Essa questão é muito interessante, essa frase foi colocada, né, justamente para a gente poder conversar e pensar na questão educadora. E como que a nossa família, a família atual, né,
Porque nós sabemos que as famílias, a família de hoje, lógico que é muito diferente, por exemplo, da minha família, quando eu fui criança, ou da família dos nossos pais, ou da família dos nossos avós. Só que a gente tem que lembrar sempre que a doutrina espírita nos ensina que a lei é de progresso. Então, as alterações que acontecem na nossa família, as mudanças, são sempre para melhor, né? Às vezes a gente custa a perceber e custa a entender, né, o que está se passando, mas sempre é para melhor. Agora, a gente tem que refletir, porque nós sabemos hoje que a família atual da modernidade é muito diferente. Onde a mulher, no passado, ela ficava em casa, ela educava os filhos, e hoje a gente sabe que a educação ela é compartilhada com o pai. E o homem, na verdade, ele talvez não tenha ainda percebido essa importância, né, que ele tem no seio da família. Porque antes ele era só o provedor, né, que trazia os recursos materiais, e aquele que, enérgico, no último caso, ele ia lá e, quando a mãe falava que a coisa estava ruim, ele ia lá, às vezes até usava da força para resolver as questões com os filhos. E hoje é diferente. Hoje não. Hoje, tanto o pai quanto a mãe têm a sua responsabilidade e eles são responsáveis pela educação desses filhos, né, de forma igual. E a gente percebe que toda mudança ela acontece com muita lentidão, né, porque a gente precisa se adaptar a essa mudança. Então, o que se passa hoje na família? Que a gente percebe, ou pelo menos que os estudiosos, intelectuais, comentam, que as famílias, como têm pouco tempo, pai e mãe, para a educação dos filhos, eles acabam delegando, às vezes, à própria escola essa educação, ou às vezes ao avô e à avó, ou às vezes à babá, a um tio, né? E isso, na verdade, a gente tem que ter muito certo essa noção de que a responsabilidade com a educação dos filhos, com isso aqui, né, e essa é a verdadeira, digamos, a verdadeira importância, né, aquilo que o pai e a mãe se comprometeram, é do pai e da mãe, independente de trabalharem fora. Então a gente vai perceber isso, e nós já estamos percebendo, né, que não dá para a gente delegar esse tipo de situação da educação dos filhos a terceiros, porque eles não têm a responsabilidade que a gente tem, que a gente assumiu, na verdade, né, junto a Deus. Antes de nós reencarnarmos, nós aceitamos vir nesse momento e sermos pais e mães. Então, portanto, nós assumimos um compromisso. E desse compromisso a gente vai ter sempre que prestar conta, né, segundo Jesus mesmo nos disse, né, que nós vamos ter que prestar conta a Deus do que nós fizemos com os filhos dele, que ele colocou em nossas mãos com a atribuição da gente auxiliar, né, no progresso moral e no desenvolvimento intelectual desses filhos. Assim, o reduto familiar, o lar, é uma organização de ordem divina. Então, a família é uma organização de ordem divina, na qual criaturas, inicialmente o casal, depois quase sempre em número maior os filhos, aprendem a conviver coletivamente. Em harmonia, aprendem a se tolerar, a se perdoar, enfim, a amar. Então, valores, virtudes essenciais para o convívio em família, né? A tolerância, o perdão e o amor. E nesse ninho doméstico, que se apresentarão dificuldades de toda monta, a paz de seus integrantes. E faz sentido essas dificuldades. Por que faz sentido essas dificuldades? Porque nós podemos, muito bem, no seio de uma família, ter algum desafeto. Isso é uma coisa muito possível, né? É prevista, e a gente sabe, porque se a gente já reencarnou outras vezes, nós podemos muito bem ter tido alguma questão que não ficou resolvida. E aí, a bondade divina nos coloca junto, às vezes, com pessoas, né, que nós tivemos certas diferenças, para que a gente, né, resolva essas arestas, para que a gente acabe corrigindo esses equívocos que a gente cometeu. Na maioria das vezes, cobradores implacáveis diante de devedores perplexos. Eis que os comprometimentos das vidas passadas se fazem presentes. Daí podendo eclodir crises e problemas de todo instante. Isso está na obra de Eurípides Kuhn, que a gente colocou ali na bibliografia inicial, que vai estar depois na bibliografia final também. Páginas 144 e 145.
Continuando, a família é um laboratório vivo de experiência e de aprendizado, uma verdadeira escola para a educação dos espíritos. Então, voltamos a tratar da questão da educação dos espíritos. Então, a importância disso, né? Essa é a real finalidade da família. Às vezes a gente não se atenta, né, para essa questão. Na sua ansiosa busca da felicidade, o Espiritismo apresenta a família com um intuito, com um instituto abençoado, em que as criaturas humanas se encontram com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. A família, na concepção espírita, antes de ser reunião de corpos, é reduto sagrado de espíritos imortais. Então, muito importante, né, essa colocação, a gente entender isso, né? Que dentro da família é um reduto sagrado de espíritos imortais. A família não é somente foco de lutas e problemas, mas também fonte geradora de felicidade. Claro que no seio da família os problemas se fazem, vão se fazer presente. A gente comentou muitas questões, às vezes, que a gente tem fora da família, no trabalho, no estudo, com um amigo, né? Na atividade, às vezes, que a gente faz voluntária, por exemplo, numa casa espírita. Às vezes a gente tem desentendimento na casa espírita, é lógico, é natural, são pessoas diferentes, como que a gente não vai ter. E às vezes a gente não tem, né, condições de agir de forma destemperada, e nem deve agir de forma destemperada. Só que você não tem também como, né, pegar e separar essa situação. Então, na tua casa, na tua família, onde você está junto das pessoas amadas e queridas, você leva esses tipos de situações. Então, as questões que a gente tem fora, a gente acaba tentando resolver, ou pelo menos deve buscar resolver junto dos familiares. Né? Agora, a gente tem que lembrar que ela é fonte geradora de felicidade. Então, a família não é um reduto só para a gente tratar de questões, às vezes, dolorosas, mas não, ela é um local para a gente ser feliz mesmo, para a gente se amar, para a gente brincar, para a gente se divertir. Né? Esse é um grande objetivo. Quando há entre todos os seus componentes a iluminação de princípios espirituais superiores. Então, desde que haja essa iluminação interior, fica mais fácil até para a gente poder ser feliz em família, né? Para poder se viver em harmonia. Isso quem nos diz é Joana de Ângeles na obra SOS Família. E Joana ainda continua falando e dizendo que a família, em razão disso, é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados e em compromisso inadiável. Por que ela fala em compromisso inadiável? Será que a gente não pode deixar para uma outra encarnação resolver alguma desavença familiar? Pode, claro, nós temos o livre-arbítrio, né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Então a gente faz tudo o que a gente acha que deve fazer e colhe os frutos disso. Só que a gente tem que lembrar que se Deus nos deu essa encarnação nessa família, é uma oportunidade da gente resolver certas questões. Né? Então por isso que Joana fala inadiável. Se a gente resolver adiar essa situação, por exemplo, fugir do compromisso assumido, em algum momento a gente vai ter que honrar esse compromisso, porque como a gente viu lá dentro das leis de causas e efeitos, né, e existe solidariedade entre as encarnações, a gente não tem como apagar tudo agora e depois voltar e dizer, opa, agora eu vou estar numa outra família e vou viver feliz. Então isso não é possível, né, porque as encarnações vão se repetir e as questões vão ter que ser resolvidas em um momento da nossa existência. Né? Para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Assim, famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra, em domicílios físicos diferentes, para as realizações nobilitantes, com que sempre se viram abraços os construtores do mundo. Joana ainda continua, a família é mais do que o resultante genético, a gente já viu isso. São os ideais, os sonhos, os anelos e as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina. E aí ela finaliza dizendo que quando a família periclita, por esta ou aquela razão, periclita ali corre perigo. Tá? Então, quando a família corre perigo por esta ou aquela razão, sem dúvida a sociedade está a um passo do mal.
quer dizer, do desaparecimento, de desaparecer. Então, quando a família corre perigo, se é que aquela frase daquele senhor lá, o MacArthur, for verdadeira, e a nossa família está correndo perigo, né, a gente precisa se alertar, porque isso é um passo para o desaparecimento da sociedade, segundo Joana de Ângeles, segundo até o que a gente já pôde conversar e constatar até agora. Né? E aqui, só para a gente colocar muito essa questão, né, dos conflitos que a gente tem entre família, eu não vou contar a reencarnação do Segismundo, porque é um capítulo de Missionários da Luz inteiro, então quem tiver interesse de verificar depois a obra Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Então é uma narração muito bonita que André Luiz faz da reencarnação desse espírito, e da questão do triângulo amoroso que existia, né, entre o Segismundo. Quem que me ajuda aí nos nomes? O casal. Agora não vem o caso também, porque o nome não me ocorre no momento. Mas o importante é que eles foram um triângulo amoroso e tiveram situações muito, muito sérias. E aí depois o pai, ele temia muito pelo retorno do Segismundo, porque o Segismundo havia matado ele numa encarnação anterior. E ele tinha muito medo. Então, sempre que se aproximava do Segismundo, o espírito do Segismundo, que estava no mundo espiritual, porque eles iam aceitar o Segismundo como filho. Eles já tinham se comprometido em aceitar. E eles recusavam. Ele recusava. Ela não, porque ela já era um espírito melhorado, já era um espírito mais compreensivo, já sabia das coisas. Agora, o pai não aceitava. E tinha dificuldade de se fazer a fecundação, a reencarnação. Então foi feito todo um trabalho pela espiritualidade, e é isso que é narrado nesse livro, muito bonito, né, nesse capítulo, onde se faz todo um trabalho para que ele aceitasse o filho que estaria por vir. Né, porque era importante que eles se reencontrassem para que eles pudessem acertar certas situações. Então fica só a indicação para quem depois tiver interesse para ler a obra da Missionários da Luz. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, isso é uma colocação de Emmanuel no Consolador, que volta a tocar na questão da educação e da responsabilidade da família com a educação das novas gerações. Né? E que essa responsabilidade, ela não pode ser repassada para a escola, porque a escola ela tem a responsabilidade, né, de formar, como diz ali, o cidadão. Né? Então, nos dá noções de cidadania, nos ensinar como a gente deve se portar em sociedade. Agora, quem vai nos dar os ensinamentos morais, ou quem vai repassar os ensinamentos morais, os valores éticos para as crianças, para os jovens, é o pai e a mãe. Né? Então, essa questão, né, é muito importante para que a gente reflita. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Então, outra frase de Emmanuel, muito interessante, onde ele nos chama a pensar, às vezes, nas ocupações externas que a gente tem, em demasia, né? Às vezes até no próprio trabalho voluntário, onde a gente se dedica muito no trabalho voluntário e esquece de se dedicar à família. Né? Porque a gente acha que precisa ajudar os outros e precisamos, a caridade é importante, mas a gente tem que lembrar que a maior caridade que a gente tem é com a família, porque se a gente vem naquela família, veio, é porque nós tínhamos um compromisso com aqueles espíritos que estão encarnados. Né? E as outras atividades a gente tem que fazer desde que a gente cumpra a atividade primeira, que é junto aos nossos familiares. Então a gente tentar nunca dar a importância demasiada a outras atividades, delegando a segundo plano, né, as responsabilidades que a gente tem junto à nossa família. Educação no lar. A responsabilidade dos pais, os pais humanos têm que ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus.
O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços espiritualmente falando na vala comum da inutilidade. Então, palavras de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier. Então, para que a gente entenda realmente a responsabilidade, né, do pai e da mãe, que são cooperadores com Deus. Tá? Quando a gente aceita a tarefa de constituir uma família, de ter filhos, né, ou de forma genética, normal, ou filhos adotivos, enfim, ter uma família, né? Porque hoje a gente sabe que a constituição da família mudou bastante, então existem inúmeras famílias, mas sempre lembrando que sempre que a gente assume esse compromisso, a gente coopera com Deus, a gente é co-criador e a gente tem que assumir realmente essa responsabilidade, ou deveria. Né? Mas aí vem a seguinte questão, depois de tudo que a gente falou, será que viver em família é fácil? Tranquilo mesmo, assim ou não? A gente pode ser tranquilamente feliz, vivendo em família, que a gente reflita. E será que podemos fazer algo para melhorar o nosso convívio com família? Será que cabe a cada um de nós fazer um esforço, né? Dar um passo à frente para tentar se relacionar melhor com os nossos amores, né? E o que a gente pode fazer, né? O que cabe a nós fazer para tentar viver melhor em família? Então, aqui tem algumas dicas. Esse livrinho, a bibliografia é bem ampla, né? Mas esse livrinho aqui, tem gente que não gosta de manuais, mas ele é muito bacana. Amor e Vida em Família, de Gesiel Andrade. Então, ele dá inúmeras dicas, assim, para como que a gente pode se relacionar, como que a gente pode tentar viver melhor em família. Então, é isso que a gente vai procurar fazer, colocando algumas coisinhas, algumas questões. Então, primeiro, manter sempre atitudes virtuosas para sustentar o equilíbrio íntimo. Então, dicas para um bom relacionamento conjugal, esposo e esposa. Então, a gente tentar manter atitudes virtuosas. É importante a gente fortalecer a união com as afinidades espirituais e morais. É muito importante essa afinidade com o mundo espiritual. A gente tem que trabalhar muito isso na oração, no Evangelho no Lar, que a gente vai tratar um rapidinho mais adiante. Preservar a paz e a harmonia no lar com o cumprimento dos deveres assumidos. Então, cada um, esposo, esposa, tem compromissos. Hoje a gente sabe que os casais vivem diferente, geralmente a esposa também trabalha fora, então precisa do auxílio do esposo, ele tem que participar também dentro de casa, ou seja, eles têm que ser, os dois precisam se ajudar muito, porque a tarefa de conduzir, né, uma família hoje, bem estruturada, é difícil, então precisam trabalhar juntos e se ajudar. Enfrentar as lutas e as dificuldades em família com coragem, perseverança e sabedoria. Perseverança e sabedoria. Isso é extremamente importante, né? Porque dificuldades todas as famílias têm, vão ter, todas vão passar. Agora, a dificuldade, o tamanho da dificuldade, ele se apresenta de acordo com a forma como nós encaramos a dificuldade. Então, se a gente conseguir encarar, né, com coragem, com perseverança e com sabedoria, a gente vai perceber que ele vai resolver tudo de forma muito fácil. Às vezes a dificuldade se apresenta muito grande e a gente acaba percebendo que não é tão grande. Manter sempre a disposição para o trabalho e o estudo. Isso é indispensável no meio familiar, né? Saber amar e se fazer amar, pelo respeito à liberdade do cônjuge. Então, isso, outra questão extremamente importante, a liberdade, tanto do esposo quanto da esposa, porque onde existe um relacionamento de respeito, né, a liberdade é uma coisa normal, se a gente respeita o outro, né, não há necessidade da gente tentar tolir a liberdade de ninguém, até porque liberdade é uma lei divina, uma lei moral, uma lei que consta inclusive do livro dos Espíritos, todos têm direito à liberdade, né? Então a gente precisa perceber, tentar perceber isso e tentar administrar essas questões. Ainda seguindo ali nas dicas, exteriorizar o amor ao parceiro através do romantismo, do respeito, da lealdade e da amizade. Então, às vezes as pessoas, né, no casal se amam, estão juntos, mas às vezes não demonstram amor ou não dizem.
Então é importante, às vezes a pessoa precisa ouvir, né, que é amado, né? Então o romantismo é uma questão muito importante. Sair junto, dar as mãos, fazer um carinho. Então isso é muito importante para o ambiente familiar ficar, né, bom, para que a gente se entenda bem, né, na relação marido e esposa. Valorizar as decisões em conjunto, principalmente nos momentos mais turbulentos da vida a dois. Então, problemas, volto a frisar, né? Já falei tanto em problema, daqui a pouco o pessoal vai ficar desesperado. Mas existe, na família existe. Mas o que é importante? Que a gente possa resolver sempre a dois. Sempre tentando conversar, tentar se entender, utilizar-se do diálogo, que é tão importante, né? Muito importante manter os ouvidos abertos e a língua presa nos momentos de discussão e de desentendimento. Isso é uma coisa que a gente tem que praticar e tentar. Né? Sempre ouvir bastante e tentar falar pouco. Isso vale tanto para o relacionamento conjugal quanto para qualquer relacionamento. Tanto para a vida e sociedade também. Já dizem que se Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né, é para a gente ouvir mais e falar menos. E todos nós somos, ou pelo menos a maioria, né? Eu estou nessa maioria, eu falo muito e escuto pouco. Então é um grande problema que a gente precisa trabalhar e precisa tentar melhorar. Aceitar as vocações, as preferências e as atividades do cônjuge nos campos profissional, social, científico, artístico, filosófico e religioso. Então aceitar que o outro é um parceiro, né, nessa existência, mas que ele tem as preferências dele. E você tem que respeitar essas preferências, você tem que permitir que ele, né, faça as coisas dentro do que ele entende e julga que é mais correto. Né? E aqui os 10 mandamentos dos pais também, a outra dica que é dada ali no amor e vida em família. Ele nos diz que amarás teu filho com todas as forças do teu coração, mas usando sabiamente a cabeça. Então, amor sempre. Agora, temos que saber como, porque o amor de pai e filho, no sentido de total liberdade, acaba não sendo amor. Então, sabendo usar muito a cabeça, sabendo ter as regras necessárias no relacionamento, mas sempre o tratamento do coração. Não pensarás em teu filho como algo que te pertença, mas como uma pessoa, né? Um espírito, um irmão em humanidade. É difícil, né? Ver o filho como irmão. Deve ser muito difícil para todos nós, mas nós somos irmãos. Ele pode ter sido meu pai numa outra encarnação, ele pode ser numa próxima encarnação meu pai. Né? Então hoje ele é meu filho. Então eu tenho que entender que ele não me pertence. Esse é o primeiro ponto, não é minha propriedade. E o segundo ponto é que ele é uma pessoa, um indivíduo, né? Um espírito único. Considerarás o respeito e o amor de seu filho, não como algo a ser exigido, mas como algo a ser conquistado. A gente já sabe que respeito e amor a gente não tem como exigir de ninguém. Né? Nem do filho, nem de ninguém. A gente conquista com as nossas atitudes, com a forma como a gente se porta. Sempre que perderes a paciência com as imaturidades, isso aqui é muito interessante, muito difícil de lidar com isso. E com os disparates do teu filho, pensa nas tolices e nos erros que praticaste na idade dele. Então, isso é uma forma da gente, né, sempre que a gente achar que o filho está fazendo muita besteira, vamos tentar lembrar o que a gente fazia naquela situação, né, naquela idade. Lembra-te de que é um privilégio do teu filho fazer de ti um herói e considerar as tuas ideias corretas. Então ele tem o privilégio de ver do pai, isso vale para a mãe também, da filha, ver na mãe, um herói, uma heroína. Mas para isso a gente tem que manter uma conduta que propicia a eles nos ver como heróis. Né? Lembra-te de que o teu exemplo é mais eloquente do que as recriminações e as tuas leis de moral. Então isso também é extremamente importante. Sempre o exemplo é o que ensina, não é as palavras, mas o exemplo que a gente dá. Lutarás para ser para o teu filho um letreiro valioso na estrada da vida, e não uma vala na qual ele se imobilizará. Ensinarás teu filho a manter-se por si mesmo e a travar as suas próprias batalhas. Então é muito importante a gente passar desde pequenininho, né? A gente tem dificuldade por conta do quê? Do amor,
daquele amor, às vezes, que a gente quer sempre o melhor para os filhos. E dessa forma a gente acha que, às vezes, tomando um certo caminho, talvez não seja o melhor para ele. Mas a gente tem que lembrar que ele precisa enfrentar as coisas, as suas batalhas, colher os frutos do que ele fizer. Então a nossa responsabilidade é com a orientação, dizer, né, da nossa experiência de vida, né, o caminho tomado. Agora tem que permitir que ele, dentro de cada idade, cada faixa etária, né, sempre, que ele caminhe os seus próprios passos. Ensinarás teu filho a ver a beleza em tudo, a praticar a bondade, a amar de verdade e a viver em clima de amizade. Grande responsabilidade que nós temos de transmitir isso. Farás no lugar que habitas um verdadeiro lar e um céu de felicidade para ti próprio, para teus filhos, para teus amigos e para os amigos de teus filhos. Então, é importante a gente buscar também tornar o nosso lar esse reduto, né, de harmonia, para que os filhos possam trazer até os seus amigos. Atitudes que melhoram a vida em família. Comunicar-se abertamente com seus familiares. Tratar sem preconceito todos os assuntos que preocupam a eles. Essa é uma questão extremamente importante também. É o diálogo, né? Tão importante. A gente ia falar um pouquinho do diálogo, já vi que não vai dar tempo, porque eu falei mais da conta já, né? Então a gente vai passar um pouquinho batido, mas o diálogo, só o diálogo em família, né, ele exigiria da gente ficar falando durante 1 hora sobre esse tema, que é muito importante, que é a comunicação, né, e a dificuldade que a gente tem de se comunicar com os nossos irmãos. Né? Sorria para os seus entes queridos, porque seu sorriso expressa a sua satisfação, cordialidade e amabilidade. Então, vamos tentar sempre sorrir para os parentes, amigos, os familiares, e também fora, né? O sorriso é muito importante. Seja prestativo e colabore nos afazeres domésticos e na solução dos problemas que aparecem no lar. A última vez que eu falei nisso, eu quase apanhei dos homens lá na casa, porque eu falei que eles deveriam ajudar a esposa a lavar a louça, levar ela para... Hoje que é domingo, eu disse assim, não vão nem almoçar em casa, isso aí é almoçar fora. Os caras queriam que eu pagasse o almoço e tal. Mas é importante, né? É muito importante. Ajudar nos afazeres domésticos e também tirar, às vezes, a esposa daquela rotina doméstica que é bem, às vezes, repetitiva. Né? Elogie tudo o que lhe agrada. Elogio sempre a gente deve fazer de forma até indiscriminada, certo? E, se necessário, critique, porque é importante a crítica, só que de forma educada. Então, vamos criticar de forma educada e construtiva o que não lhe agrada. A gente precisa falar o que não nos agrada, mas aí de forma diferente. O elogio mais aberto, né? A crítica mais reservada e com muito cuidado para não magoar, porque depois é difícil, quando a gente magoa, aquilo lá fica lá no interior da gente, depois para a gente tirar essa mágoa, às vezes dá muito trabalho. Vamos tentar não magoar. Respeite as ideias, os sentimentos e os pensamentos de seus familiares, sabendo que tem um profundo valor e sentido para eles. Olha que importante essa frase. Ideias e sentimentos. Às vezes a gente não valoriza muito no outro isso, seja no familiar, seja no amigo. Né? E é muito importante para a pessoa esse tipo de coisa. É dela, é do interior dela. Então a gente tem que valorizar, deve valorizar. Cumpra os seus deveres domésticos, fazendo a sua parte e sendo o primeiro a dar o bom exemplo. Vou falar rapidamente do Evangelho no Lar, que é, né, sem sombra de dúvida, uma forma da gente... Já está no horário? 5 minutinhos? É muito importante o Evangelho no Lar, porque é aquele momento em que a gente traz para dentro da nossa casa Jesus, embora a gente saiba que Jesus está sempre conosco, mas no momento que a gente faz o Evangelho no Lar, que a gente reúne a família, né, que a gente reúne os filhos, que a gente traz os nossos mentores, nossos anjos da guarda, que a gente mentaliza Deus, isso aí é muito positivo para o ambiente que gera na nossa casa. Jesus contigo. Dedica uma das 7 noites, isso é a palavra de Joana de Ângeles, da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá invisível.
Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Palavras de Joana de Ângeles. Então, quais são os benefícios do Evangelho no lar? A gente já leu ali naquele texto da Joana. Abre as portas da nossa casa aos benfeitores, benefícios e benfeitores espirituais. Atrai os bons e afasta ou esclarece os maus espíritos. Nós sabemos da questão da obsessão. Todos nós estamos, né, em condições de sofrer esse tipo de situação. Então, com o Evangelho no lar, a gente consegue neutralizar um pouco a ação desses espíritos ainda, né, numa situação não tão boa, né? E a gente atrai os bons espíritos. Conduz-nos a uma compreensão racional dos ensinamentos do Cristo. Ajuda-nos a superar as dificuldades do lar e fora dele, acendendo-nos a luz da compreensão e da paciência. Modifica o padrão vibratório dos nossos pensamentos e sentimentos. A importância do Evangelho no lar. A gente vibra de forma diferente, né, no ambiente. Com o Evangelho no lar, formamos as defesas magnéticas de nossa casa. A gente fala que na casa espírita, né, a gente se sente sempre bem, e realmente é verdade. Por quê? Porque aqui existe, né, essa defesa magnética existe na casa espírita. É uma casa de amor, onde se prega, né, Jesus, se fala de Jesus, se fala de coisas positivas. A gente está sempre vibrando em oração. Então, por isso que a gente tem essas defesas. Quando a gente pratica o Evangelho no lar, essas defesas também vão ser fortalecidas na nossa casa. Além da ajuda que essa prática proporciona no programa espiritual de todo o grupo familiar, estende a caridade aos vizinhos. Então é importante que também os vizinhos são beneficiados com o Evangelho no lar. Aqui eu não vou passar o roteiro, que provavelmente a gente tem aqui na casa, mas também todos podem ter acesso ao roteiro para fazer o Evangelho no lar, que é só um roteirinho, né? Mas na verdade cada um pode fazer como achar melhor. E a gente vai passar o diálogo, gente, tá? Vamos passar o diálogo, mas não esqueçam de dialogar em casa, tá? Mas eu vou passar porque não vai dar tempo. Algumas dicas, tá? Esse aqui é importante, esse slide. Então, no diálogo, a gente não querer sempre ter razão é muito importante, certo? A gente, às vezes, quer sempre ter razão e não leva a nada. Isso só leva à discussão e ao debate, que é contrário ao diálogo, debate. O debate não acrescenta nada. A gente deve procurar sair da defensiva quando for dialogar, procurar ouvir mais do que falar, lembrar daquela história que se a gente tem dois ouvidos é mais importante ouvir falar, ponderar as razões do outro, analisar o que o outro está dizendo, sempre manter a calma, ter muito cuidado com as palavras para não ofender, porque a ofensa é difícil depois a gente tirar aquela questão. Perdoar e pedir perdão. Essas são algumas dicas de como a gente deve tentar dialogar. Isso aqui eu vou passar. E aqui, dicas para um ambiente familiar saudável. São 4 palavrinhas. Aí eu quero que vocês identifiquem. Ó, sinceridade, dicas para um ambiente familiar saudável. A amizade, muito importante no meio familiar. A tolerância e o respeito. Eu acho que são 4 palavras muito importantes no convívio familiar. Mas qual palavra que falta ali? Quero ver se alguém consegue enxergar ela. Muito bem. Essa aí completa. Né? Então, o amor, que nem disse Jesus, remove uma infinidade de pecados. Né? Então, o amor está em tudo. Sinceridade, amizade, tolerância, respeito, diálogo, família, muitas outras coisas. Mas, acima de tudo, o amor. Porque sem o amor, a gente não é nada, né? E aqui aquela frase que eu coloquei lá. Então, no início, a gente colocou: o que será de nós sem a família? Ou melhor, não foi isso? Né? Família é com ela que adquirimos uma formação. É com ela que sabemos nos portar como seres humanos. Essa foi a frase que eu pus. Por que essa frase aqui está diferente da outra que eu coloquei no início? Alguém conseguiu gravar aquela frase que eu pus no início? Não. O que será de nós sem a família? Eu estou escrevendo agora. O que será do mundo sem a família?
Foi isso que eu escrevi no início? Não. Ninguém. Seria. Então, no início, a gente estava nos perguntando como que seria o mundo sem a família e como que seria o mundo sem... como seríamos nós sem a família e como seria o mundo sem a família. E agora nós estamos nos perguntando como será. Então, para a gente perceber a importância da família, para que a gente lute para manter a nossa família com todas as dificuldades, com todos os problemas, que a gente trabalhe muito isso. Para a gente trabalhar esse sentimento na família, primeiro nós precisamos trabalhar a nós mesmos. Lembrando que a gente se modifica para mudar o meio que está à nossa volta. Né? Então, façamos a nossa parte. Fim, agradeço a presença de vocês, desejo a todos um ótimo domingo em família, uma ótima semana em família. E fica aqui a bibliografia pesquisada para quem depois quiser. Obrigado. Nós agradecemos o carinho, né? A mensagem que o Edson nos trouxe para uma reflexão sobre o valor da família. Meus irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas está passando um filme muito bonito, Causa e Efeito Espírita. Vamos aprender e prestigiar. Sabia o que está passando? Quem sabe o que está passando esse filme? Mas aquilo que a gente sabe parece que já saiu. Mas em outro shopping, tem que ver, estava na estação. Isso, daí. Isso. Isso. Causa e Efeito. Lindo de viver, gente. Vão assistir, é imperdível. Muito bom. Devemos prestigiar, porque que bom que está saindo agora essas coisas, não é? Para abranger as pessoas, não é? Espíritas e não espíritas, espiritualistas. Muito bom, filho. Causa e Efeito. Quem tem a mensagem numérica, por